Sejam bem-vindos a mais um episódio do Limitadores Podcast, educando para uma vida sem limitações. E hoje você deve estar achando um pouquinho diferente, né? Porque tem uma pessoa diferente aqui comigo. Temos uma convidada especial para apresentar para vocês, a Amanda Pacini, que é a minha sócia aqui da Clínica Recife, minha esposa e também administradora, ela que é responsável por administrar toda essa estrutura aqui. Exatamente. E aqui está o Renan Ribeiro, fisioterapeuta, especialista em dor crônica, também meu sócio e proprietário da Clínica Recife. E marido, né? E claro, marido. Marido incrível. Muito bom. E nesse episódio especial de hoje nós temos um tema muito legal, né? Então, muitas pessoas têm acompanhado aí o podcast e às vezes têm se questionando, tá, Renan, mas como é que você consegue esses resultados tão incríveis? Né? Que método é esse que existe na Recife? Então o tema de hoje é para que serve o método exclusivo da Recife. Então nós vamos falar um pouquinho aqui da Recife e de qual é esse método que a gente usa para tratar os nossos pacientes aqui com dores crônicas. Exatamente. Muitas pessoas, muitos pacientes que não conhecem da Recife perguntam, frequentemente isso. Então, em primeiro lugar, a primeira pergunta, fale um pouco da Recife, como ela surgiu, com que propósito também. Maravilha. Então, assim, vou falar do meu ponto, que foi meio que o ponto de virada, né? Tava eu sentado lá na pós, então estava fazendo a minha pós-graduação em dor no Albert Einstein. Tava na primeira aula, era uma turma multidisciplinar, na verdade multidisciplinar não, né? Porque tinha vários médicos e eu, só o único de fisioterapeuta, o resto era tudo médico. E tava na primeira aula, que era logo com a coordenadora, a doutora Fabiola Peixoto, que é anestesista, uma mulher top, assim, referência na área de dor. Ela, inclusive, é responsável pelo setor de dor no Hospital Albert Einstein, lá em São Paulo. Então, imagina que a mulher sabe pouco. E aí, na primeira aula, eu fiquei até meio envergonhado, né? Porque ela chegou para todo mundo e falou assim, gente, vocês sabem que para tratar uma dor crônica a gente precisa de uma equipe multidisciplinar. Todo mundo, sim, sabemos e tal. Mas se tivesse que ter apenas um profissional para tratar um paciente com dor crônica, qual profissional seria? Aí todo mundo ficou quieto assim, né, e tal. Aí ela virou, olhou para mim e falou, o fisioterapeuta. Aí todo mundo ficou tipo, ela falou, o fisioterapeuta é um dos profissionais mais importantes para tratar um paciente com dor crônica. Ele é a ponta da lança. Então a gente precisa do fisioterapeuta como um apoio para tratar os pacientes com dores crônicas. E aí assim, é que no início eu até fiquei meio assim, né? Eu era o único fisioterapeuta na turma, eu fiquei meio constrangido, né? Mas fiquei feliz, falei, nossa, que legal que uma médica, né, coordenadora da pós-graduação, do hospital, mandou uma dessa, né? Falou, cara, uma das coisas mais importantes é o fisioterapeuta. E aí eu comecei a pensar e refletir que eu fiquei chocado, porque a maioria dos centros, que se dizem centros de tratamento para dor que tem aqui no Rio, pelo menos os que eu conheço, nem tem fisioterapia, sabe? Então você vai lá no centro e eles não têm fisioterapeuta. Sendo que na pós, em dor, eu aprendi que o melhor profissional principal era o fisioterapeuta. E aí por esse motivo eu resolvi criar a Recife aqui junto com você, né? Você sempre me apoiando aí na parte administrativa. E eu na frente desse centro, então qual é o objetivo assim, da Recife, né? É ser um centro integrado de bem-estar e tratamento para pessoas com dores crônicas. Então, isso é uma das coisas mais importantes, porque a gente percebe hoje em dia que a área da saúde ela virou um setor comercial, né? Um setor comercial por quê? Porque a gente vê de um lado a indústria farmacêutica faturando bilhões e do outro um monte de paciente com desinformação, com problemas, dependente de um monte de remédio, sem ter um bom tratamento de qualidade e cada vez pessoas, né, que estão vendendo ali saúde ficando mais ricas e as pessoas que estão precisando de saúde ficando mais pobres e muitas vezes nem conseguindo ter aquela saúde que elas estavam procurando, né? Então a Recife veio com esse objetivo de trazer para as pessoas um tratamento de qualidade, baseado em ciência. Então, tudo que a gente faz aqui é baseado em todos os meus estudos, em tudo que eu vejo na ciência, toda a minha experiência, para que a gente possa realmente trazer um tratamento de qualidade para os pacientes, mas não só isso. É o que a gente está fazendo aqui hoje, né? Também dar educação, não só para os pacientes, mas para outras pessoas.
para que essas pessoas possam ter menos limitações, menos mitos que fiquem na cabeça, mascarando, achando que a saúde dela é frágil, que a coluna dela tem problema, e dessa forma a gente vai ter uma população mais saudável e com menos dores. Então, mais ou menos isso o objetivo da Recife, né? Ah, perfeito, muito bom. E o que é esse método Plenive, né? Como ele surgiu? Então, vamos lá. O método Plenive, ele surgiu, como eu falei, através da minha experiência na área. Então, eu já trabalho especificamente com dor crônica há mais de 5 anos. E, além disso, eu também sou paciente de dor crônica, né? Eu estou aqui como testemunha. Eu comecei a sentir dor aos 16 anos de idade. E eu confesso que eu não comecei para essa área por causa de mim. Na verdade, foi uma frustração que eu comecei a ter com os meus pacientes, porque eu sempre fiz muito curso, né? Inclusive você me chama de Mr. Curso, né? Sim, é um menino curso, gente. Menino curso. Adora um curso. Sempre foi muito estudioso, isso é verdade. Então, correndo atrás de vários cursos, estudos, às vezes eu pegava pacientes com dor crônica e que eu fazia todas as técnicas que eu tinha aprendido e mesmo assim não dava resultado. E aquilo começou a me deixar frustrado, sabe? Eu falei, tipo, cara, calma aí, eu tô estudando, me formei e tal, já, na época eu já tinha terminado a primeira pós-graduação e não conseguia melhorar aquele paciente. Aquilo começou a me deixar frustrado e foi quando eu comecei a estudar e mergulhei, né? Comecei a gostar muito da área da dor. Então, o método Plenive, ele surgiu exatamente por esse motivo, porque eu comecei a perceber que tinha uma necessidade ali por trás, muita coisa que eu não sabia. Para você ter noção, a gente não aprende sobre dor na faculdade. Não tem a matéria dor na grade curricular, sabe? É tão chocante, mas é verdade. Que é a base de todos os nossos pacientes, praticamente, se procuram a fisioterapia porque tem dor, né? E aí eu comecei a ficar chocado com aquilo, porque eu comecei a ver um monte de paciente subdiagnosticado, subtratado, que não tinha uma melhora efetiva e nem eu estava conseguindo dar resultado para eles. Então, quando eu comecei a estudar mais, me aprofundar, fiz grandes cursos com grandes nomes aí da área da dor, depois resolvi me especializar um pouco mais fazendo a pós-graduação em dor e fui acrescentando tudo isso à minha prática clínica, surgiu aí o método Plenive, né? Então, assim, o método Plenive, ele se baseia em 4 pilares principais, tá? Quais são esses pilares? O primeiro pilar que a gente chama de articular, o segundo é o muscular, o terceiro é o neural e o quarto é a educação. Então, por que isso, né? Acontece que muitas vezes a pessoa ela começa com uma dor no pescoço, por exemplo. E essa dor ela pode ser muscular. Pode ser que esse músculo aqui, chamado trapézio, esteja muito tenso e a pessoa está sentindo dor. Então, a gente tem que tratar a parte muscular. Só que essa dor no pescoço, ela pode ser de cunho articular. Pode ser que a pessoa esteja com alguma disfunção de movimento na articulação e isso faça com que ela sinta dor no pescoço. Então, a nossa segunda base, a gente tem que tratar a articulação. Só que ela pode estar com uma dor no pescoço que está descendo para o braço, está irradiando. Nesse caso, essa disfunção já começou a pegar o tecido neural. E aí a gente precisa trabalhar também esse tecido neural. Por isso, essas 3 bases, que eu chamo de bases físicas, vamos dizer assim, porque muitas vezes a pessoa vai no profissional e ele só trata um dos 3. Ou trata o muscular, ou trata o articular, ou trata o neural. E aí é aquele paciente que ele melhora um pouco e depois ele piora. Melhora, piora. E ele fica naquele chove não molha. Com esse método, a gente vai preencher as 3 áreas que são necessárias. A gente vai trabalhar a parte articular, a parte muscular e a parte neural. E o quarto ponto principal, que é uma parte que a gente está fazendo aqui, mas que eu sempre faço no meu consultório com os meus pacientes e toda a minha equipe também, é a educação em dor. Para você ter noção, até gravei um episódio recentemente, 2 episódios, mas acho que principalmente no de joelho. Se você ainda não assistiu, assista. No episódio podcast de joelho, eu trouxe artigos científicos assim, de grandes instituições mostrando que para a osteoartrite do joelho, que é artrose no joelho, os 3 principais tratamentos, vindo em primeiro, segundo e terceiro lugar, o primeiro é exercício, o segundo é educação em dor
E o terceiro é anti-inflamatório. Ou seja, a gente está dando para os nossos pacientes 2 dos 3 melhores ferramentas que tem para tratar a dor de um paciente, né? Seja com dor no joelho. Hoje a educação em dor ela já é algo bem estudado, bem difundido na literatura científica, então a gente sabe que tem bastante evidência e por esse motivo eu coloquei isso como um pilar muito importante também no tratamento. Então, a gente vai lançar mão aqui de diversos setores que a gente tem dentro da clínica. Hoje nós temos o Plenive Pilates, que é um método do Pilates que eu desenvolvi também, com técnicas específicas para trabalhar fortalecimento, para musculatura, trabalho de mobilidade articular, trabalho de mobilização neural, para a gente poder trabalhar com o paciente o que ele precisa. As técnicas específicas da fisioterapia no consultório, onde a gente vai intervir também nessas 3 esferas. A gente também tem a nossa massagista, né, que ela foi treinada por mim para desenvolver o método que a gente chama de DMM, que é o distensionamento muscular manual. Que qual é o objetivo disso? É relaxar a musculatura. Então, lembra que eu falei que ele pode estar sentindo a dor por causa da tensão na musculatura? A gente precisa soltar aquela musculatura também. Muitas vezes tem pacientes que já têm tensões crônicas. Isso precisa ser trabalhado. E aí, nosso último pilar aí é a própria fisioterapia, né, que eu já falei, vai ser a educação em dor, que também está dentro da fisioterapia. Onde a gente vai, enquanto a gente está tratando o nosso paciente, a gente vai conversando com ele, explicando para ele não ter medo, porque muitas vezes ele chega cheio de medo, do tipo, eu tenho uma artrose no meu joelho, eu não posso fazer força, eu não posso pegar carga. O médico falou que eu estou com uma hérnia na coluna, eu não posso pegar carga, não posso fazer exercício. Sempre. Exato, né? Então você já até ouviu dezenas de histórias aí que eu conto para você sobre isso. Sim, são muitas. E o método Plenive, ele surgiu exatamente com esse foco, né? Eu vejo que tem muitas pessoas querendo vender pílulas mágicas por aí. E até recentemente eu fiz uma avaliação, uma paciente com dor há 39 anos. E aí, dor nos 2 joelhos, né? Ela já estava com sobrepeso, acabou ganhando mais peso por causa da pandemia e tudo mais. E aí ela até falou, não, Renan, porque eu fui e tal, o fulano falou que ia fazer uma infiltração, minha dor iria melhorar, fez a infiltração, não senti muita melhora, depois acabou inchando meu joelho, fiz um procedimento cirúrgico que piorou, fiz uma artroscopia no joelho que piorou. Então assim, tem muito profissional vendendo aí uma pílula mágica e aqui o nosso foco é dar o que realmente funciona e ser sincero com o paciente. Então eu cheguei para essa paciente e falei, fulana, olha só, eu não vou te prometer que você vai ficar sem dor. Acho que ela até ficou meio chocada assim, né? Porque honestidade é um dos nossos principais valores aqui na clínica. Então, assim, eu posso te dizer que o tratamento não vai ser prazeroso, porque a gente vai ter que fazer exercício, vai ter que se movimentar, vai ter que botar carga, mas eu te garanto que você vai ter muito mais funcionalidade depois. Ela não está nem conseguindo caminhar direito hoje de tanta dor. Então, eu falei, o nosso objetivo com você é recuperar a sua vida, que você perdeu por causa da dor. Só que você vai começar a fazer as coisas com mais capacidade. Ter mais força, mais capacidade, mas isso não quer dizer que você vai ficar totalmente sem dor. Então, eu não posso te prometer isso, eu preciso que você entenda. E ela super entendeu, fechou e está aqui e começou a fazer, agora recentemente, tratamento conosco. Então, o objetivo do método Plenive é exatamente esse. É dar um tratamento que funciona e sendo sempre sincero com o paciente, né? Nunca falar que a gente vai tratar o paciente em 2, 3 sessões, às vezes acontece, né? Mas não é algo que a gente vai prometer, porque cada caso é um caso e um dos principais fatores no método Plenive é a individualidade do paciente. Sim. Foi até bom falar que me veio vários casos, né, de pacientes que chegaram aqui fugindo de cirurgia, né, que queria reduzir a quantidade de remédio que tomava, ou até fez uma infiltração, não funcionou, gastou rios de dinheiro, né, e não teve nenhuma melhora no tratamento. Então, realmente é um pouco do que você falou, né, que o método em si ele vai realmente ajustar na melhor forma, né, no tratamento do paciente. Sim, sempre a gente vai estar ajustando ali para o que o paciente precisa, dentro do que ele pode também, né? Isso é algo que eu também quero deixar claro aqui, pessoal, né? É claro que não é barato, né? Você fazer um tratamento de qualidade com bons profissionais não é barato.
Só que nós temos programas que a gente pode adequar para cada paciente. Então, tem programas mais caros que vão ter uma atenção maior, vai dar uma recuperação às vezes mais acelerada, mas a gente também tem programas acessíveis para pessoas que têm dores e às vezes não tem tanta condição assim de pagar. Mas eu tenho certeza que se você vier aqui e fazer um programa mais barato, onde envolve, por exemplo, o Pleniv Pilates, mais uma DMM, que é uma liberação muscular, a pessoa já vai ter um resultado infinitamente melhor do que ela ir para uma fisioterapia no plano de saúde ou não fazer nada, né? Ou às vezes se arriscar numa academia por conta própria ou com algum profissional que não entende sobre isso, né? Acabar perdendo tempo, né, e dinheiro com outros métodos que não vão trazer resultado. E a outra pergunta, né, para quem que é indicado o uso desse método? Maravilha, boa pergunta. Então, o método ele foi criado especificamente para pessoas com dores crônicas, tá? O que isso quer dizer? O termo dor crônica, segundo a IASP, que é a Associação Internacional de Estudos para Dor, é uma dor que dura mais de 3 meses. Tá? Então, se a pessoa tem dor há mais de 3 meses, o método Pleniv é o melhor método de tratamento para ela. Porque o nosso tratamento ele é focado exatamente em pessoas que já estão com uma dor persistente há muito tempo. Por quê? Porque geralmente essas pessoas elas já passaram pelo tratamento convencional, seja um remédio, alongamento, água quente, alguma fisioterapia básica e não tiveram resultado, né? Então, quando ele chega aqui, ele vai ter realmente uma visão completamente diferente, onde a gente vai poder entender qual é a real causa do problema dele e solucionar aquele problema. Então, pessoas que sofrem com dores crônicas são o nosso público, né? O objetivo do método Pleniv foi para tratar essas pessoas. Pessoas que muitas vezes estão com um problema, que tentaram vários tipos de tratamento e não tem solução. E aí quando eu falo mais de 3 meses, como eu falei, né? Tem um paciente aqui que dura mais de 40 anos, tem paciente que dura 2 anos, 5 anos, 10 anos. Isso vai fazer uma diferença, muitas vezes pode fazer uma diferença no tempo, que a pessoa vai ter que ficar fazendo o tratamento. Então, por isso que eu sempre falo, gente, começou a sentir dor, busca uma ajuda, né? Procura uma orientação, procura um fisioterapeuta especialista em dor para te ajudar, porque esse é o segundo pilar do método Pleniv. É claro que o nosso foco é tratar, né, ajudar o paciente que tem a dor crônica, mas também prevenir. Então, o Pleniv Pilates, principalmente, ele é um método muito forte para prevenção de dor. Então, às vezes a pessoa ela não gosta de academia, começou a malhar, começou a sentir um incômodo e tal, ela pode vir praticar o Pleniv Pilates para que ela tenha um ganho de força, mobilidade, alongamento, é suficiente para ela ter qualidade de vida e ainda assim prevenir para que ela não tenha dores e lesões futuras. Então esse é o principal objetivo do método Pleniv. Perfeito. E você poderia trazer algum exemplo de pacientes que tiveram resultados com esse método? Bom, tem dezenas, né? Traz alguns pra gente aqui, Tá. que você mais achou surpreendente esse resultado. Tá, eu vou trazer 3 pacientes, na verdade, e eu vou trazer um caso de insucesso. Eu acho legal mostrar que, assim, principalmente quando a gente fala de área da saúde, não existe verdadeiro ou falso, certo ou errado, né? Então, assim como não existe um remédio que trata todas as dores, o método Pleniv também não vai ser suficiente para tratar todos os pacientes. Vão ter alguns pacientes que a gente, infelizmente, não vai conseguir tratar, né? Ou às vezes também o paciente não está disposto a fazer tudo o que ele precisa para ter o resultado que ele merece, né? Mas aí a gente tem que respeitar o tempo de cada um. E eu vou começar com o caso dessa paciente, uma paciente com dor há mais de 40 anos. Ela já tinha tentado vários procedimentos, então ela já tinha feito mais 5 risotomias. Para você entender, a risotomia é quando o médico vai lá dentro e queima o nervo. Então é como se parasse a passagem nervosa. Ela fez 5 diferentes. Então isso é uma coisa que me choca, sabe? Tipo assim, cara, já fez uma, já fez 2. Por que vai para a terceira? Mas aí o cara fala, não, mas é porque o que ele fez alguma coisa errada, eu vou fazer aqui agora. Cara, isso me choca, sabe? Tipo assim, cara, paciente, uma pessoa está com dor, está precisando de ajuda. Não, vamos para a 5ª.
né? Também tentou várias infiltrações, fez infiltração com remédio e tal, tentou vários procedimentos. Já estava tomando um monte de remédio, estava tomando já tramal, já estava tomando opioide, que é opioide tipo morfina, sabe? Remédios muito fortes para dor. Estava entrando no canabidiol, né? No cannabis. Então, assim, percebe como era uma paciente muito complexa. E ela tinha uma grande questão que ela não gostava de se exercitar, de fazer exercício. E aí, cara, assim, eu fui bem sincero com ela. Eu falei, olha, eu vou tentar todas as técnicas que eu tenho aqui pra gente tentar amenizar essa sua dor, mas eu acho que não vai ter muito para onde fugir. A gente vai precisar fazer uma atividade física, vai ter que precisar começar uma atividade física e insistir nisso para que o seu corpo se torne mais resistente para suportar essa dor. E aí tentei aqui com ela algumas técnicas e tal, para você ter noção, na avaliação eu apalpei, assim, toquei nos músculos dela para saber onde ela sentia dor, como é que estava a dor dela. Ela entrou em crise. Só por eu ter encostado, para você ver o nível da paciente, né? Ou seja, uma paciente muito complexa. Tentei tudo que a gente tinha aqui de ferramenta para aliviar a dor dela, sem sucesso. Falei para ela, olha, você precisa começar uma atividade física, né? Ela, no caso, não gostava de pilates. Eu falei, tudo bem, tem outras ferramentas. E aí eu encaminhei ela para uma amiga que era personal, para fazer o trabalho em casa, né? Então, assim, esse é o exemplo de uma paciente que a gente não conseguiu tratar o problema dela, né? Mas eu encaminhei ela e espero que ela esteja fazendo a atividade física que é tão necessária para ela, né? Vou trazer o caso agora de dois cases de sucesso, né? O pessoal gosta de falar assim, né? Case de sucesso. Um deles eu separei foi o do João. João, que você até conhece, né? Porque o João é um cara, já tem seus 50 anos, mas ele jogava vôlei comigo. E ele conseguia jogar 2, 3 partidas e depois ele ficava morrendo de dor, tipo, basicamente de cama. Só que ele amava tanto jogar vôlei que ele forçava e acabava no dia seguinte ficando destruído, tá? O João, ele já sentia dor na coluna há 10 anos. E ele também já tinha sido subdiagnosticado, passou em médicos, falaram, não, você tem um problema na coluna, uma artrose, você não vai poder jogar vôlei nunca mais e tal. Ele teve alguns episódios de tratamento, ele travou quando ele estava em cima de uma bicicleta, teve alguns episódios assim complicados e ele já estava meio que sem esperança, né? E aí o filho dele, que jogava com a gente também, falou, pai, vai lá e tenta, né? Vai que dá certo. E aí ele foi fazer a sessão comigo. E era uma disfunção muito simples, né? Assim, por sorte dele, era uma disfunção muito simples na lombar. E eu passei para ele alguns exercícios. O caso é que na segunda sessão ele ficou sem dor, né? Então a gente conseguiu zerar a dor dele em 2 sessões. Como eu falei, né? Não prometo isso, então quero que vocês saibam que isso não é uma promessa. Não são todos os pacientes que vão conseguir ter esse resultado. Mas eu quero que você não perca as esperanças também, né? Às vezes a pessoa está com dor há 1, 2 anos e fala, essa dor nunca mais vai me largar e tal. Calma, né? Você não tentou todos os métodos que tem por aí. Então, assim, ele foi um case muito legal, assim, e 2 meses depois ele já estava jogando 6 partidas, né? Se jogando, você sabe que você já viu lá os torneios e tal. Se jogava no chão, corria, dava vida, né? Mega competitivo. Competitivo pra caramba. E hoje, com 50 anos, está melhor do que estava com os 40. Ele mesmo fala pra mim, né? Então, esse é um case bem legal aí, né? O terceiro caso de sucesso, vou trazer de um paciente que está em tratamento com a gente, né? Então, eu trouxe um de insucesso, um de sucesso e um que está em tratamento, está em processo de tratamento. Esse eu já te contei, né? Eu conto a maioria dos casos para você, mas ele é um caso que você pediu um mais chocante, assim, ele é um caso bem chocante. Por quê? Porque ele é um paciente que ele chegou com dor nos 2 punhos. Então, a dor dele era no punho, no antebraço, ele sentia dor no punho. E aí ele me procurou. Beleza. Quando eu comecei a fazer a avaliação dele, eu comecei a ver que não tinha por que ele ter uma disfunção no punho. Ele não tinha problema no punho,
né, movimentos e tal, fazia tudo, você tem ideia, ele plantava bananeira, né, nesse nível. Só que ele sentia muita dor no antebraço e tal. Fazendo a avaliação dele, eu descobri que, na verdade, ele tinha uma disfunção cervical, que gerava a irradiação para o punho, mas a causa dessa disfunção cervical era a ATM, que é o que a gente chama de articulação temporomandibular, ou maxilar, né, a boca aqui. Então, quando eu comecei a ir mais a fundo, ele nem me falou nada, porque isso, as pessoas não entendem que a fisioterapia trabalha isso também, né? Eu perguntei para ele, eu falei, cara, você já percebeu se você aperta, se tem bruxismo? Ele, cara, eu tenho esse negócio de bruxismo. Eu falei, você tem? Ele falou, tenho, desde os 12 anos. Eu já quebrei 2 placas mio relaxantes. Eu falei, quê? Ele falou, mais de R$2.000 para fazer uma placa, eu quebrei no 2º dia. Então, para você ver o quanto o apertamento dele era absurdo, né? E aí, eu constatei, falei, cara, tua disfunção está na ATM, a gente tem que tratar essa tensão que você está na musculatura e tudo mais, porque para ele, a gente iniciou o tratamento, eis que na 2ª semana ali, sei lá, 4ª sessão de tratamento, ele já não sentia mais dor no punho, sabe? Tipo, a dor no punho dele sumiu. Ele tinha também dor na cervical, ainda tem, a gente está tratando isso agora, a gente está indo para o 3º mês de tratamento dele. Então, a dor no punho dele, ele nunca mais reclamou no antebraço. Agora que a gente está tratando realmente é a parte da cervical dele, trapézio e tudo mais. Só que em 2 meses a gente já conseguiu dar uma qualidade de vida para ele absurda. Porque uma coisa que ele fazia por prazer e que é importantíssimo para a saúde, que é o exercício, piorava ele. Ele falou para mim, quando eu vou malhar ou fazer calistenia, ele fazia aula de calistenia comigo, eu fico com mais dor. E aí eu sento para trabalhar, eu já estou cheio de dor. Então imagina o dia dele, era horrível, né? Um dia onde ele fica sentado, ele trabalha sentado no computador o dia inteiro, já é um trabalho estressante, já tem pouco movimento e para piorar ele ainda ficava com mais dor, fazendo algo que era para aliviar ele, né? E depois que a gente, hoje em dia, ele fala que assim, cara, a dor aparece, mas eu fico horas trabalhando, esqueço de seguir as orientações, né? Ele passa as orientações para a pessoa, mas nem sempre a pessoa segue. Mas ele hoje já tem uma vida infinitamente melhor do que quando ele chegou há 2 meses atrás, né? Então, é isso que eu falo da importância de ter o diagnóstico certo. Porque por mais que a gente não consiga ter um resultado tão absurdo quanto teve ali com o João em 2 sessões, mas, cara, uma pessoa que tem dor na cervical desde os 12, 15 anos de idade, hoje conseguir experimentar momentos sem dor, conseguir voltar a fazer atividade física sem tanta dor e tal, acho que é um caso de sucesso aí também, né? Perfeito, muito bom. Maravilha! Então, você tem mais alguma pergunta? Ficou alguma dúvida? Teve algo que você acha que preciso complementar aí? Não, acho que ficou bem claro. Maravilha. Muito bom. Muito bom. Então, gente, esse foi um pouquinho do episódio de hoje, né? Foi um episódio um pouquinho mais descontraído aqui, mais solto, para sanar essas dúvidas, para vocês entenderem um pouquinho melhor como é que funciona o atendimento aqui na nossa clínica e como é que funciona o nosso método de tratamento. Se vocês tiverem dúvidas, deixa a mensagem aí pra gente, tá? Escreve aí nos comentários, manda suas dúvidas. Pode procurar a gente também lá no nosso Instagram, né? Que é o @recive.dor.crônica. Também pode entrar lá, manda direct pra gente, né? Que a gente responde, tira as dúvidas de vocês. Eu também estou sempre postando conteúdo, tá? Sempre trazendo conteúdo de qualidade no Instagram, então não deixe de seguir e não deixe de compartilhar também esse vídeo, né? Dar aquele like para ajudar a gente a chegar a mais pessoas e para que a gente possa transformar a vida de mais pessoas, né? Trazendo educação em dor, trazendo coisas que muitas vezes não são ditas e que muitas pessoas acabam sofrendo com dor por tanto tempo por falta de uma informação de qualidade. Perfeito. Maravilha, galera. Então a gente se vê na próxima.